Olá, tudo bem com você? Eu sou Anne de Oiá e hoje, pessoal, estamos aqui para falar de um tema que foi extremamente discutido durante o ano de 2023 no nosso país. Esse tema está ligado à relação entre o Supremo Tribunal Federal, STF, e os outros poderes, onde estão concentrados deputados, senadores, e qual a relevância dessa discussão. No dia 22 de novembro de 2023, ocorreu em Brasília, com relação à decisão de senadores brasileiros, uma discussão em torno de uma PEC que limita os poderes do STF. No dia 22 de novembro de 2023, a PEC que limita as decisões monocráticas do STF foi aprovada. A votação ficou em 52 a favor e 18 contra. A proposta é de Oriovisto Guimarães, do Podemos, do Paraná. Os 3 senadores paranaenses votaram a favor desse texto. É uma proposta de emenda constitucional, então seriam necessários no mínimo 49 votos a favor. Vejam que essa votação ficou bastante apertada. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados. A PEC proíbe decisões monocráticas que suspendam leis ou atos normativos. Isso se essas leis ou atos normativos atingirem a coletividade. Assim, não será possível que os ministros barrem as decisões do presidente da República. Também não poderão ser barradas decisões da Câmara, do Senado e do Congresso. As decisões monocráticas continuam vigentes para situações urgentes, gravíssimas ou que exponham risco de conflitos irreparáveis durante o recesso do Poder Judiciário. Também há um limite descrito nessa PEC de até 30 dias após a retomada dos trabalhos do Poder Judiciário para que essa decisão seja definida pela Suprema Corte. Se isso não ocorrer, vai ocorrer algo intitulado de perca da eficácia. Caso a mudança seja promulgada após a decisão da Câmara, essa mudança também afetará outros tribunais de terceiros e segundo graus, além também das cortes estaduais. A proposta atualizada pelos senadores teve uma mudança a partir do texto original. Os pedidos de vistas deveriam ser coletivos e limitados ao prazo de 6 meses. Eles poderiam, então, depois serem renovados por mais 3 meses. Porém, esse trecho foi retirado dessa proposta pelo relator Espiridião Amin, do partido PP de Santa Catarina. Podemos compreender essa decisão como muito importante por conta do que representa o STF para a nação brasileira. Esse órgão é um órgão colegiado. Isso significa que ali, naquele ambiente, todas as decisões são discutidas entre todos os que estão presentes. As decisões tomadas em grupo por estes representantes da Justiça significam que, assim, ambos podem compartilhar de suas experiências amplas dentro da área jurídica. O princípio lógico da formação do Supremo Tribunal Federal é esse. Ele representa o órgão superior do Judiciário brasileiro, por conta dessa atuação coletiva dessas pessoas que compõem esse órgão. Um julgamento colegiado significa um julgamento mais justo, onde várias visões estarão sendo compartilhadas sobre um tema. Os 11 ministros representam a condição de plenas garantias
dos direitos ali buscados, porque cada um tem uma experiência única que compartilha com os demais. Nos tribunais de justiça estaduais, dezenas de desembargadores fazem algo semelhante. Eles compartilham experiências diferentes, assim como o STF. Isso dá para cada decisão tomada a ampla condição de um conselho justo para cada situação apresentada a esse conselho. O STF é tão importante, mas tão importante, que quando nós não sabemos o que fazer, recorremos a ele para que decisões justas, honestas e sérias sejam tomadas. Portanto, todas as decisões que são privilegiadas com esse conselho tão sábio, fica muito melhor de ser compreendida como correta e aceita. A PEC tenta resgatar de novo esse modelo coletivo do colegiado, onde os 11 ministros estão compartilhando de decisões e saberes individuais, porém todos voltados para uma única razão, que é a decisão sobre o que eles têm em mãos para decidir. Quando falamos em decisões monocráticas, temos que lembrar que, sim, se está ligada a situações urgentes, elas devem ser tomadas. Mas há situações que precisam de um conselho de fato e que todos participem dessa decisão. Sabemos que existem coisas que são urgentes, onde essa situação urgente não pode esperar por anos por uma decisão. Infelizmente, a nossa justiça apresenta situações que demoram anos para serem resolvidas. E há casos que não têm anos para que se possa esperar. Então, daí, uma decisão monocrática, mediante uma situação urgente, é viável. A PEC foi iniciada porque uma outra discussão foi iniciada também, de que o Supremo tinha se resumido só a decisões monocráticas. Os acórdãos que concluem uma ata de uma decisão coletiva desse colegiado de ministros foram colocados então como prioridade para a construção desse novo projeto. Aparentemente, as decisões giram em torno da visão das próximas campanhas e de interesses próprios de cada um, discussões internas entre partidos e o olhar sobre os próximos eleitores e o que eles acham interessante ou não. Encaminhada para a Câmara dos Deputados, a decisão que reflete a PEC pode ser engavetada. Na verdade, o que devemos compreender é que os poderes se entrelaçam e que, de fato, o STF representa muito para o nosso país. Sem dúvida, era o único lugar onde deveríamos confiar plenamente de que todas as decisões ali tomadas têm uma importância muito grande para quem as recebe, para o povo em geral e para a sociedade em si, porque o STF representa o que de melhor há em questão de conhecimento jurídico. Se lá temos 11 ministros com saberes diferentes e muito amplos, devemos confiar neles como também responsáveis por uma decisão colegiada e coletiva que seja positiva e de acordo com a nossa lei vigente e a nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, que eles defendem, que eles colocam como acima de todas as leis para que se tomem decisões definitivas as quais eles são procurados para decidirem. Diante de um cenário tão complexo, ligado à política brasileira, onde ora vemos discussões que não fazem nenhum sentido e outras que fazem todo sentido, devemos entender que a necessidade de uma liberdade de atuação dos poderes é totalmente plausível e respeitável, porém, eles devem funcionar em conjunto para que a sociedade fique bem melhor. Em países com democracias consideradas avançadas,
o Supremo Tribunal funciona de acordo com os representantes do povo e em concordância. Se eles discordarem de alguma coisa, eles vão chegar a um consenso e levar uma mudança àquele consenso, ambos funcionando para que a sociedade fique cada vez melhor. Então, com isso, vamos esperar que, de fato, a nossa sociedade fique melhor, que possamos colocar nas mãos do STF decisões que nos garantam o pleno direito e justiça, porque, como eu falei para vocês, eles são a última fonte a qual recorremos em busca de uma decisão sábia, honesta, concreta e real, dentro das nossas leis e que respeitem a nossa Constituição. Agradeço a sua presença até aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe um like, participe, comente. Deixo a você um forte abraço. Peço a Deus que abençoe a sua vida grandemente, que Ansan te proteja e abençoe. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Axé. Da questão do calendário especial, entende que essa é uma matéria entre o Legislativo e o Judiciário, se quisermos interpretar assim. Portanto, o governo não vai orientar e firmar posição sobre essa matéria. Eu só me permito, já que o líder do meu partido já orientou a votação segundo a orientação do PT, eu quero agora não mais falar como líder do governo, apesar de que é indissociável, mas apenas dar o meu depoimento. Eu entendo que Vossa Excelência, o relator, o senador Iovício, que é o autor, fizeram, e eu me orgulho de ter participado, um movimento exatamente no sentido de minimizar ou diminuir as diferenças que poderiam, vou chamar assim, incomodar ou ser interpretadas equivocadamente como uma intromissão do Legislativo na Corte Superior. E, portanto, eu entendo que com esta evolução, e na minha opinião, entendendo que nenhuma decisão deva ficar ad infinito guardada, eu quero anunciar que meu voto será o voto sim a favor da PEC. Como orienta a oposição? Covardes nem de medrosos. A Constituição garantiu a independência do Poder Judiciário, proibindo qualquer alteração constitucional que desrespeite essa independência e desrespeite a separação de poderes. E tenho absoluta certeza que essa Corte, sob a presidência de Vossa Excelência, demonstrará coragem na defesa dessa principal garantia do Poder Judiciário, não em favor do Supremo Tribunal Federal ou em favor dos juízes e juízas, mas a principal garantia do Poder Judiciário em defesa da sociedade, de todos os brasileiros, de todas as brasileiras, que é a independência de seus... Nós tomamos uma decisão no Senado Federal na data de ontem, dentro da nossa atribuição constitucional, de legislar com bases de critérios, com bases de anseio social, com bases principiológicas, buscando fazer uma mudança na Constituição Federal que busque garantir algo muito simples e muito básico. Eu não quero permitir nenhum tipo de polêmica em torno de um tema que tem uma clareza técnica muito grande. Eu invoco, inclusive, a leitura dessa emenda constitucional, decidida ontem por ampla maioria do Senado Federal, para poder esclarecer que o que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo sua sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Não há absolutamente nada de diferente disso. É algo, inclusive, que na Constituição se tem como princípio desde 1934, que é a reserva de plenário. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal. Políticas, qualquer registro de um povo que, despojado de um judiciário independente, tenha conseguido preservar os seus direitos e conservar a sua própria liberdade. O fato é que este Supremo Tribunal Federal, sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo.